Olá pessoal do Professor Investidora, tudo bem com vocês? Eu me chamo Erika Albuquerque e esse é o seu canal. Se você for novo ou nova por aqui, perde tempo não, já ativa o sininho da notificação e marca todas para ter acesso a muita informação de qualidade sobre investimentos, educação financeira e mindset. Sejam bem-vindos. Bom pessoal, e seguindo aí uma sequência pedagógica, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os fundamentos preponderantes para a gente estar analisando antes de adquirir um fundo imobiliário de tijolos. Pessoal, é muito importante que vocês assistam os dois últimos vídeos, né, para que vocês tenham a ideia do todo aí, né, porque eu fiz questão de começar lá do comecinho, da parte conceitual e ir trabalhando aos poucos, né, todas as peculiaridades desse tipo de investimento da renda variável. Excelente vídeo a todos! E o primeiro fundamento a ser analisado diz respeito à vacância. Pois é, pessoal, a gente precisa ver sim o nível de ocupação, né? Se está havendo desocupação nos imóveis daquele fundo que a gente quer adquirir, por exemplo, né? Como é que eram nos outros meses, nos outros anos, enfim, né? Como é que é o histórico de vacância daquele fundo? Bom, pessoal, a vacância ela está diretamente ligada ao momento do setor. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns setores foram mais impactados, né? Por exemplo, as lajes corporativas, né? Que são os escritórios, bem como os shopping centers, outros setores também, né? Educacional, mas enfim. Então, a gente precisa estar muito ligado nisso, porque eles estão intimamente ligados com a economia. Outra coisa, pessoal, que a gente precisa ficar muito ligado é com relação à qualidade dos ativos, né? Bom, qual o padrão construtivo daquele ativo ou daqueles ativos? São AAA, eles seguem todas as especificações, lembrando que esse indicador de vacância ele tende a ser muito menor quando esses imóveis eles possuem esse alto padrão, né? Esses imóveis AAA, eles têm muita demanda, ok? Principalmente quando eles são bem geridos e bem localizados. Bom, outro fator muito ligado à vacância está na capacidade daquele fundo em pagar rendimentos maiores ou menores, né, para os seus cotistas. A gente sabe que quando tem vacância, né, aqueles determinados imóveis ali, ou parte deles, são desocupados. Então, como os fundos imobiliários eles têm a premissa de pagar 95% dos rendimentos aos seus cotistas, se aqueles imóveis não estão recebendo aluguéis, né, então o rendimento do fundo cai e, consequentemente, isso reflete também nos rendimentos pagos aos cotistas. E uma observação, é muito importante, como dito antes, a gente avaliar a vacância histórica desses imóveis, né? Isso porque pode ser algo pontual e facilmente resolvido. Quem poderia imaginar, por exemplo, uma pandemia, né, nesse meio de caminho? Então, pessoal, eu acredito que depois da chegada da vacina, muitas coisas se resolverão. Eu não estou falando que será do dia para a noite, até porque na renda variável a gente tem que entender que o foco é o longo prazo. Então, muitos ativos para maturarem, né, para se ajeitarem, eles precisam realmente de tempo. Então, assim, pessoal, além de tudo isso, é muito importante a gente ver o lado cheio do copo, porque é nesses momentos de estresse do mercado, né, quando o mercado está adverso, que a gente consegue avaliar a resiliência daquele imóvel. Lembrando de comparar a vacância com seus pares. Não adianta comparar banana com maçã. Por exemplo, imóveis de lajes corporativas com imóveis de shoppings, ok? Dividend yield. Chegamos aí nesse fundamento que vocês gostam bastante, eu também, mas é importante não olhá-lo sozinho, de maneira isolada, ok, pessoal? Muitos investidores acabam avaliando ele antes de avaliar, por exemplo, a qualidade do imóvel, né, a localização daquele empreendimento, a vacância, o que acaba sendo um equívoco. Então, separe os fundos por categorias e compare o dividend yield de um fundo de lajes com fundo de lajes, um fundo de galpão logístico com fundo de galpão logístico. E é muito importante que se diga uma coisa. Existem fundos que acabam pagando dividend yield acima da média, né? Maior. Isso porque, muitas vezes, esse dividend yield, ele acaba não sendo sustentável, ok? Então, assim, como uma forma de atrair o investidor, ele pode estar, por exemplo, queimando caixa, enquanto aquele dinheiro ele deveria servir para adquirir mais imóveis, né? Para ter mais aluguéis e agregar mais valor ao seu cotista. Bem como também alguns fundos acabam pagando um dividend yield maior por conta de possuírem um maior risco associado.
E chegamos ao valor patrimonial da cota. Bom, pessoal, os fundos de tijolos, como a gente já sabe, investem em imóveis físicos. E o valor que a gente vê hoje na nossa corretora é diferente do valor dos imóveis daquele fundo. Então, uma coisa é preço de mercado, que é o que você vê no home broker. E outra coisa é o preço do valor patrimonial da cota, né? Que é enquanto foram avaliados aqueles imóveis. Existem empresas que prestam esse serviço, né? Eles avaliam os valores dos imóveis de acordo com as peculiaridades deles, né? Os detalhes, a localização, as melhorias. E essa informação você vai ver nos relatórios mensais do fundo. Isto porque o gestor é obrigado a colocá-los, deixando seus cotistas a par. Bom, então o valor patrimonial da cota, ele é o valor que foi avaliado aquele imóvel dividido pelo número de cotas do fundo. Cap rate, já ouvimos falar muito, né? Ele nada mais é do que o rendimento mensal que você tem multiplicado por 12. Por que multiplica por 12? Para conseguir chegar no rendimento anual sobre o valor daquele imóvel. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Tem um imóvel lá de 100 mil reais. E aí você recebe de rendimento mensal R$1.000. E aí você tem que multiplicar por 12 e aí você vai chegar num valor de 12 mil reais, que é quanto você recebe de rendimento anual. Então, isso significa que você recebe 12% de rendimento sobre o valor que vale aquele imóvel, o que significa que o seu cap rate é de 12% ao ano. E isto pode ser interessante para você estimar em quanto tempo aquele aluguel te dará 100% do valor daquele imóvel. E no Brasil, a média de cap rate fica em torno de 10% a 12% ao ano. E chegamos ao preço sobre valor patrimonial da cota. Ele significa qual é o valor de mercado que eu estou comprando, dividido por quanto valem aqueles imóveis de fato. Então, ele pode ser um bom indicador para a gente saber se aquele fundo está sendo comprado com ágio ou deságio, isto é, se a gente está comprando aquele fundo barato ou caro. Se você observar um fundo imobiliário com um desconto muito grande, você deve olhar mais a fundo, colocando a lupa nos seguintes itens. Primeiro, se o fundo é diversificado, ou seja, se os riscos são mitigados, ou se ele é um monoativo, apresentando maior risco. Segundo, se existe algum risco do contrato acabar nos próximos meses. E aí, os investidores vendem as cotas e o valor da cota cai. E aí você tem uma diminuição do preço de mercado em relação ao valor patrimonial. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja adquirindo um fundo imobiliário cujo valor patrimonial da cota é de R$150. E aí hoje no mercado eu pago o valor da cota de R$160. Ou seja, eu estou pagando 10% de ágio, né? Isso pode querer dizer que eu estou pagando um pouco mais caro por esse fundo, né? E que eu posso vir a ter prejuízo com ele. Agora, vamos supor que esse mesmo fundo seja comprado com valor ali de mercado de R$140. Isso quer dizer que eu estou comprando esse fundo com um deságio, um desconto de 10%. Então, além do valor que eu recebo dos rendimentos, eu também posso ganhar com upside, né? Que é a valorização da cota desse fundo. Bom, pessoal, é importante que se diga que nós temos fundos imobiliários que são negociados com preço abaixo do valor patrimonial e outros fundos que são negociados com preço acima do seu valor patrimonial. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem bastante atentos a esses 5 indicadores, porque eles vão ajudar vocês a saber se realmente esse fundo imobiliário é um bom negócio ou não, ou se está no momento propício para comprá-lo. Bom, quem curtiu, não esquece de largar a mão no like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Compartilhem com quem tem interesse. Um beijo e até o próximo!